Boa noite, professor. Meu nome é Camila e eu vou fazer a apresentação do trabalho bimestral de pesquisa operacional 2 do primeiro bimestre. O grupo se consiste em Bruno Stavinski, Camila Luiz H. Caron, eu, Isabela Zimmer de Souza e Luísa Groff Matos. Para a realização do trabalho, a gente escolheu um TCC, Aplicação de métodos heurísticos para a roteirização de veículos em rotas reais. É o caso de uma fábrica de gelo no Distrito Federal. Ele foi escrito em 7 de dezembro de 2017 por Victor Bahia Spart. Trata-se da análise de impacto da utilização de 3 métodos heurísticos, entre eles são varredura, inserção do ponto mais distante e do vizinho mais próximo. Ele faz análise do tempo e distância percorrida para a distribuição do produto da fábrica, no caso a fábrica de gelo, e tem o objetivo principal de propor um método de roteirização de veículo para a empresa. No nosso trabalho, a gente vai dar ênfase para um dos métodos, que no caso é o vizinho mais próximo, por ser o algoritmo, né, que a gente viu em aula, e mais utilizado para resolver o problema do caixeiro viajante. Na hora de compor, fazer o desenvolvimento do trabalho, o Victor, no caso, ele realizou visitas à empresa, né? Então ele fez uma análise por trás das rotas da empresa, fez essa visita para ele ter toda essa bagagem, né, para conseguir fazer a aplicação desses 3 métodos. No nosso trabalho, a gente vai mostrar mais o método do vizinho mais próximo. Com isso, no final do trabalho, ele mostra que com esses métodos é possível ter um resultado positivo, tanto em questão do tempo como da distância percorrida para a realização do transporte. Boa noite, professora. Eu sou Isabela Zimmer e eu vou apresentar a parte da aplicação do trabalho. Bom, professor, para entender a aplicação, a gente precisa primeiro entender como era feita a rota da empresa anteriormente. Eles usavam um método empírico, ou seja, o planejamento era feito a partir do conhecimento e experiência dos motoristas. E ele era feito também apenas um dia antes da entrega, né? Não tinha um planejamento mais prévio. O método de aplicação do trabalho foi o do vizinho mais próximo. E a empresa, ela faz a entrega em grupos, né? De clientes. E esses grupos são chamados de balsões. Eles são, ao total, 14 balsões, mas no trabalho foi estudado apenas 2. Por conta da capacidade dos caminhões, a empresa só sai do ponto de distribuição uma vez, ela não precisa voltar, né, durante o dia. Porque o caminhão ele consegue levar toda a demanda que precisa ser entregue. Aqui na imagem a gente consegue ver os 2 balsões que eu citei, né, ali sombreado, o da asa sul e o da asa norte, e ele em vermelho é o centro de distribuição. Aqui na tabela a gente consegue ver que antes eles adicionavam o horário de almoço à rota, né? Mas na nova rota isso foi adicionado só no final, só na soma final, porque os motoristas não têm horário fixo de almoço. Aqui também a ordem dos números foi feita pela numeração ali de entrega, né? Então cada cliente tem um número. Primeiro foi 1, segundo foi 2, terceiro foi 3 e assim por diante. E de um foi pro outro, né, em ordem. Um ponto importante também é que antes eles podiam adicionar novos pontos no dia da entrega. E no método novo isso não pode ocorrer. Eles têm que avisar todos os clientes um dia antes para que não ocorra adicional de mais clientes no mesmo dia. Aqui é a aplicação do novo método, né, do vizinho mais próximo. Aqui a gente consegue ver todos os pontos. E aqui na tabela foram usados os mesmos números da rota anterior, né? O 1 continua sendo 1, o 2 continua sendo 2 e o 0 continua sendo o ponto de distribuição. Só que aqui não ficou na ordem justamente por conta do método, né? Então, por exemplo, ali do 2 vai pro 13, do 13 vai pro 12, do 12 volta pro 4 e assim por diante, como mostra ali. Também é bem importante que no final voltou pro centro de distribuição, né? Para fechar ali o método. Aqui a gente consegue ver os resultados e a diferença de tempo ficou em 35 minutos
e a de distância em 26,73 quilômetros. Boa noite, professor. Meu nome é Luísa e eu vou apresentar a parte da conclusão do trabalho. Só para finalizar, professor, que a Isa acabou esquecendo de falar, eu vou complementar. A respeito dos softwares utilizados, nesse método que a gente escolheu, não foi utilizado nenhum software. Só que no TCC em si, eles citam alguns softwares que podem ser utilizados e que são utilizados no mercado. A partir da investigação e análise de dados gerados, com um estudo que foi realizado e com base nos tempos reais obtidos pelos métodos utilizados, foi possível concluir que os 3 métodos apresentam resultados favoráveis para a empresa, em comparação aos realizados por eles, que eram baseados na experiência e na observação dos motoristas durante as viagens, mostrando uma otimização tanto na distância total percorrida, como quanto ao tempo necessário para realizar a entrega dos produtos aos clientes. No estudo, foram utilizados 3 métodos. 2 deles a gente não citou no trabalho e a gente escolheu só o do vizinho mais próximo. O método que apresentou o melhor resultado entre os 3, em relação à distância, foi o método da inserção do ponto mais distante, que apresentou um ganho de 37,51% na distância percorrida e representa apenas 1,10% a mais do que no método do vizinho mais próximo, que é o que a gente apresentou a aplicação, e 9,89% maior que o método da varredura. Já em relação ao tempo de trajeto, a inserção do ponto mais distante apresentou um ganho médio de 36,75, apenas 2,56% maior que o do vizinho mais próximo, e 10,63% que no método da varredura. A conclusão é que o método que é mais eficaz é o da inserção do ponto mais distante, que foi um pouquinho mais eficaz que o do vizinho mais próximo, mas o do vizinho mais próximo ficou muito perto, os resultados ficaram bem similares, então mostra que também tem muita eficiência. E é isso, professor. Boa noite. Boa noite, eu sou a Bruna Stavinsky, eu vou trazer alguns pontos fracos e alguns pontos fortes do nosso projeto. Então, como nós vimos durante toda a apresentação, a gente utilizou a metodologia do vizinho mais próximo. Contudo, a mesma traz muitos benefícios quando a gente está comparando com o método empírico, né? Por isso, a gente listou alguns pontos positivos e 4 que se destacaram foram o procedimento mais simples da metodologia, fácil aplicação, né? A questão da redução do tempo de entrega de produtos, contudo, com isso gerando clientes mais satisfeitos, né? Porque no mundo que a gente vive agora, a gente quer tudo para ontem. A pandemia acelerou também esse momento que a gente pede agora para chegar agora. Então, os clientes ficam mais satisfeitos quando recebem o produto com menos tempo e com a mesma qualidade ou maior qualidade, né? Desta forma, também os funcionários começaram a ter uma entrega melhor, no sentido de não precisar focar tanto tempo e mais tempo naquele produto, naquela entrega, e sim poder entregar com menos tempo e com a mesma ou melhor qualidade, igual falei anteriormente, e já focar em outras atividades, até às vezes inovação, outras atividades que a empresa demanda. Então, a gente consegue entender bastante pontos e aspectos positivos de aplicar a metodologia ou outras metodologias também, né, ao invés do modelo empírico. Muito obrigada pela sua atenção.